estudando a palavra do Senhor sobre esse assunto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é um brado profético, isso é uma atitude, né? Então, quando eu me escondo na família para não servir, quando eu me escondo no serviço para não estar com a família, e o que a palavra do Senhor nos diz sobre esses dois assuntos, serviço e família. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 21, esse é o texto que nós leremos hoje. Leremos do verso 1 ao verso 19. Lucas 21, do verso 1 ao verso 19. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Falava a alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também: chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Oremos mais uma vez. Não compreenderemos nada desse texto se o teu Espírito não agir em nós hoje à noite, Senhor. É a tua palavra, inspirada pelo teu Espírito. E nós pedimos que a revelação seja do teu Espírito aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor me instrumentalize com a tua graça e misericórdia, e que nós possamos ter grandes visões do Senhor hoje à noite nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu destaco nesse texto, não sei se os irmãos, ao lerem esse texto, assim como eu, de princípio, nós parecemos que estamos falando de alguns assuntos que eles não têm aliança entre eles, são assuntos desconexos. O Senhor está num templo, depois o Senhor vai falar da destruição do templo, depois o Senhor terá uma visão da destruição do templo e pós-templo. O que está acontecendo nesse texto? Nós estamos aqui na semana que Jesus será morto, provavelmente entre segunda e terça-feira, e o Senhor já será morto na sexta. Então está na semana, o Senhor já entrou em Jerusalém, naquela entrada triunfal, e ele é nesse episódio onde a gente se localiza. Quando ele está falando com os discípulos sobre o que está por vir, a destruição do templo, ele está falando algo em torno desse período para mais 70 anos. Aproximadamente 70 anos o templo será destruído.
E depois ele fala daquele período que antecederá a sua volta. Ele está falando do momento atual, daqui a 70 anos, e até quando as cortinas de fato se fecharão e a história se consumará. Para nós, quando o Senhor voltará. Então, o que isso tem a ver com esses assuntos juntos? Eu quero convidá-los a pensar numa visão que o Senhor quer que nós tenhamos. Essa ideia de ver, ela está muito presente nesse texto. As visões, elas estão saltando desse texto, e eu convido você a refletir comigo, porque eu quero lhe convidar hoje a ter uma visão de perseverança. A estas visões de perseverança num tempo difícil que a gente está vivendo. Ver sempre foi uma palavra, verbo, uma ação muito forte nas Escrituras. Olhamos no Êxodo, quando aquela quantidade de serpentes que mordia o seu povo, foi erguida uma serpente de bronze, simbolizando Cristo. A cura estava no ver. Êxodo capítulo 21. Todas as pessoas que... Números capítulo 21. Todas as pessoas que olhassem para aquelas serpentes, elas seriam curadas. Lembra do Jó? Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Porém, agora, os meus olhos te veem. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro virá do Senhor. Essa ideia de ver, ela é muito forte nas Escrituras. Hebreus capítulo 12 fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Um olhar firme. Você sabia, quinta-feira nós falamos sobre isso aqui na escola bíblica, que nós sabemos bem a diferença de ver e ver. Na palavra do Senhor também tem essa diferença. Ver é uma coisa, enxergar é outra. Tem gente que vê, mas não enxerga. Viu o fulano? Eu te vi. Você percebeu tanto que ele estava feliz? Aí já é outro assunto. Você viu o Beltrano? Vi. Você percebeu tanto que ele estava triste? Aí já é outro assunto. Já é ver com outro olhar. É um olhar mais de observação. E tem um outro ver, o qual o Senhor Jesus disse, se por acaso você olhar para uma mulher, e no seu coração você ter intenções com ela, você já adulterou. Então já é um outro nível de ver, porque tem o nível do ver apenas uma espiadinha, tem o ver que observa e tem um ver que tem intenções. Tem um ver que não é somente reflexivo, é um ver intencional. Vi e para. Quando o Senhor diz que o seu povo é um povo que tem olhos e não vê, então é um povo que simplesmente observa, mas eles não chegam à conclusão de que deve ter mudanças em suas vidas pelo que viu. Entendem? Eu vi, mas ainda que tenha observado, isso não alterou a minha vida depois do que eu vi. Tragédias a gente, pode ser que algumas nós olhemos e até cheguemos a emoções, mas nem toda tragédia nos leva a decisões por causa da tragédia. Quando a palavra nos convida a olhar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é, aquilo que Deus nos ensina, nunca foi para ser um olhar simplesmente que olha ou observa. Olhe com intenções, porque eu tenho coisa para revelar para você. Olhe com expectativas, porque eu tenho coisas ocultas que você ainda não conhece. A mesma ideia do ouvido. Ouça aquilo que eu tenho para lhe dizer, porque não significa quando nós temos ouvidos, nós temos a disposição de ouvir. O que tem nesse texto? Quais são as direções? O que o Senhor nos chama para observarmos nesse texto? Primeiro, eu convido você a não fechar a sua Bíblia, eu ficarei apenas nesse texto. E queria muito que você conferisse na sua palavra se o que eu estou falando é verdade. Queria muito que você conferisse na sua Bíblia se aquilo aonde eu estou apontando faz sentido para você. Que você pudesse ver com seus próprios olhos aquilo que está escrito, não aquilo somente que eu estou falando. O que o Senhor viu aqui em primeiro lugar? O Senhor está no templo, sentado próximo ao gasofilácio, e ele vê.
observa, na verdade. E ele está observando uma mulher que está no seu momento de oferta. Essa mulher é uma mulher absolutamente pobre. Essas duas moedas que ela coloca aqui são moedas realmente irrelevantes. E ele também observa os ricos. Eu lhe convido a pensar sobre as nossas entregas totais. Observe as suas doações totais. Observe as suas doações absolutas. Essa mulher deu tudo que ela tinha. Essa mulher deu todo seu sustento. Meus irmãos, olhar para uma mulher como essa, viúva, naquela época, ela não tinha condições de ser nada mais, nada menos do que muito pobre. E se você observou o seu texto, esta oferta que ela depositou no gasofilácio, ela não tem mais o que comer amanhã. Esta oferta que ela trouxe, tira dela a possibilidade de saber o que eu comerei amanhã. Por quê? Porque ela deu todo o seu sustento. Ela não tem mais como saber se amanhã ela terá ou não o que comer. É isso que o Senhor está observando. É isso que ele viu. Os ricos não. Nenhuma oferta daquelas que os ricos depositaram chamou a atenção do Senhor. Nenhuma. E ele é capaz de dizer: faça todos os cálculos das ofertas de hoje, esta mulher deu mais do que todo mundo junto. Porque no cálculo divino não entra cédulas, no cálculo divino só entra intenções. Todas as pessoas que ofertaram hoje e ofertarão, todas as nossas ofertas, não há o cálculo do Senhor condicionado, respectivo, igual ao valor que nós depositamos. Nenhum. Acredite, o valor que você oferta por mês não é isso que é calculado no céu. Pode acreditar, não é isso. Como assim, pastor? Porque é assim, você deu aquilo que você teve condições de dar. O que estava proposto no seu coração? O que estava proposto no meu coração é que se eu tivesse condições de dar mais, eu daria. Então foi isso que foi calculado. Quanto que você deu? Eu dei X. Quanto que estava a intenção do seu coração? Metade disso. Então o que foi calculado foi a metade disso. Não entra o cálculo de quanto você deu. Porque talvez o que você deu foi por uma obrigação religiosa. Não foi tudo. Tenho aprendido que não é que Deus nos quer percentuais do nosso salário. O que eu tenho aprendido é que Ele nos permite ficar com o restante. Eu tenho aprendido que não é a questão de Deus pedir percentuais. O que eu tenho aprendido é que Ele permite ficarmos com percentuais. Porque na verdade é tudo que Ele quer. Porque a bem da verdade só funciona com o Senhor quando é tudo. Não é percentual. Darmos percentuais não significa que estamos completamente. E é isso que ele observa. Essa mulher contraria absolutamente a racionalidade. Porque a pessoa que pensa, ela não dá o seu sustento. Ela contraria, até mesmo se nós estivéssemos lá naquela hora, nós chamaríamos essa mulher e diríamos: por favor, senhora, você que deve ser servida pelo gasofilácio. Por favor, senhora, você que deveria aceitar uma oferta do templo, não a senhora ofertar. Isso rompe com a racionalidade. Essa mulher está vendo alguma coisa acontecendo no templo, da qual ela não pode ficar de fora. Ela está percebendo um movimento espiritual naquele local e reconhece que desse movimento ela não pode ser tirada de lado. Na sua pobreza ela é participante. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo. Porque esse texto não fala de dinheiro, esse texto fala de tudo. Ela deu tudo. Ela deu tudo o
que tinha. Ela deu todo seu sustento. Esse texto não fala de dinheiro. Esse texto fala de tudo. Amém, irmãos? E eu preciso observar nas minhas mãos as minhas entregas totais. E você vai ver o tanto que isso faz sentido para o decorrer do diálogo. Você vai perceber que o tanto que esse ensino que Jesus está trazendo aos seus discípulos faz todo sentido para o restante do que ele tem para lhe dizer hoje. Porque se não houver entregas totais, nós teremos sérios problemas. Talvez essa mulher, ela na hora de ofertar, ela cantou o Salmo 40, verso 17. Sou pobre, necessitado, porém é o Senhor quem cuida de mim. Salmo 40, verso 17. Sou pobre, necessitado, porém quem cuida de mim é o Senhor. Quem sabe essa mulher veio entregar a sua todo, cantando esse salmo. Pobre e necessitado, é verdade, mas quem confia no Senhor não tem nenhum problema em entregar tudo que tem. Isso rompe com a racionalidade humana, moderna, atual, presente. Um povo que está sempre a fim de acumular e ter e obter cada vez mais. O problema não é dinheiro, mas a raiz de todos os males é o dinheiro. Escuta, se nós pensarmos bem assim, é intrigante, irmãos, é intrigante. Algumas pessoas que dizem que só ofertarão quando tiverem emprego, ou quando pagar as contas, ou quando quitar carro, ou quando pagar a casa. Os valores não são correspondentes ao que ganham, sempre são esmolas dadas na casa do Senhor. É a mesma coisa daquelas pessoas que dizem assim, cara, quando eu me aposentar eu vou servir mais. Que eu digo uma coisa, isso é mentira. Na boa, isso é mentira. Você não ofertará mais quando você pagar nada. Você não contribuirá mais quando você quitar nada. Você não estará mais disposto quando você mudar para mais perto. Porque não é proximidade de igreja, é coração. Você não será mais intenso na obra do Senhor quando você tiver mais tempo vago na sua agenda. Isso é mentira, isso é engano. E se você estiver pensando aí comigo, se você estiver pensando agora isso assim, eu não concordo, eu quero lhe convidar a ler o texto de Lucas, capítulo 15, se você não concorda comigo, e você vai ver na hora que o Senhor passa um convite, dizendo, a ceia está pronta, e convide as pessoas para vir para a minha ceia, você vai ver 3 tipos de desculpas lá. E se você não concorda com o que eu estou falando, leia o texto de Lucas. Os primeiros convidados dizem assim, não posso, porque eu acabei de comprar um terreno. E ao acabar de comprar um terreno, eu tenho que olhar um terreno que eu comprei. E ao olhar um terreno que eu comprei, eu não tenho tempo para ir. Estou muito ocupado para esse convite. Por causa das minhas conquistas, eu não tenho mais tempo. Por causa das minhas conquistas, eu não tenho tempo. O outro diz, eu comprei uma junta de bois. Preciso experimentá-las. Isso é trabalho. Por causa do meu trabalho, eu não tenho mais tempo. Estou trabalhando tanto que eu não tenho mais tempo. É sério? E a outra justificativa qual é? Casei, não tenho mais tempo. Casei, eu tenho que me preocupar do meu casamento agora. As conquistas afetivas, as minhas conquistas patrimoniais, as minhas conquistas de sustento e as minhas conquistas afetivas. Essas 3 coisas, eu não tenho mais tempo. Estou para casar, sou noiva, casei, tive filho. Meu filho vai ter que crescer, é pequeno. Eu não posso servir, porque ainda é um filho pequeno. Não, eu não posso me envolver, porque o meu filho cresceu. Eu não posso me envolver, porque é o casamento do meu filho. Eu não posso me envolver, porque o meu filho teve um filho. Você acha que isso vai acabar quando? A Bíblia diz nunca. Porque as pessoas que não se dispõem hoje não estarão disponíveis nunca. As pessoas que não ofertam hoje não ofertarão nunca. Independente de quanto ganhem. As pessoas que não dão o seu tudo hoje
não darão nunca. Porque a ideia não é se eu tenho, se eu posso. A ideia é que eu não posso ficar de fora. Quanto? Tudo. Devo sair do trabalho? Acho que não. Talvez você deveria sair de redes sociais. Devo sair da escola? Isso, talvez não. Talvez você deveria sair do videogame. Devo sair de tal coisa? Talvez não. Talvez você deveria dormir menos. Talvez você poderia vencer o aspecto da preguiça. Talvez você poderia acabar com essas suas justificativas. Porque se você pensa, Deus me desculpe porque eu não posso ir, o texto diz, nenhum desses vai entrar. Você deveria cortar amizades erradas. Você deveria sair mais de WhatsApp. Você deveria vencer essa preguiça que neutraliza, que você não faz nada. Porque eu tenho lhe convidado para um novo tempo e você sempre recusa. É óbvio que não é sair de emprego. É sair de uma vida que faz com que o seu tudo não seja entregue. Veja as suas doações totais. Qual é a outra coisa que o Senhor quer que eles vejam? Você já teve aquela sensação de você falou para alguém e ninguém entendeu nada do que você disse? Essa é a sensação da maioria das vezes quando eu prego aqui. Assim, não, de boa, não é vocês, mas aqui não, em qualquer outro lugar. A sensação que eu tenho hoje como preletor, como pastor, eu prego em vários lugares, é que o que eu estou pregando, as pessoas não estão entendendo. É a sensação. Eu sei que eu não estou certo, é só uma sensação. Eu sei que todos vocês entendem. Tanto é que os resultados da sua semana são extremamente diferentes, só pelo que vocês ouviram hoje. Amém, irmãos? A sua vida mudou depois que você ouviu o que ouviu hoje. Você nem duvida mais. Você agora está tomando atitudes diferentes, só porque você ouviu. Não é isso que acontece todo domingo? Ah, já mudaram? Porque não é questão se vocês estão me ouvindo. Porque ouvindo eu acho que está, acho que o som está saindo, está ouvindo. Mas a questão é a mesma forma do ver. Tem ver e tem ver. E ainda tem ver. Tem ouvir e tem ouvir. Aí eu não sei qual é o ouvir da igreja moderna. Eu acho que está entre a primeira e a segunda. E o que esse texto diz? Esse texto diz isso. Porque assim que o Senhor pegou a viúva como exemplo e pregou para os discípulos, o que foi que os discípulos falaram? Veja o texto, versículo 5. Enquanto o Senhor está falando da viúva pobre, que deu tudo que ela tinha, o que os discípulos dizem? Isso é verdade, Senhor, então eu tenho que avaliar as nossas doações totais. Foi isso? Não, isso é assim, Senhor, você ouviu essa pérola? Olha aqui, pérola. O senhor sabe quem construiu isso aqui? Foi Salomão? Olha, aqui tem suor do Davi aqui. E eu acho que o Senhor, com um senso de humor, que eu acho que ele tem, ele verso 6, né, ele diz assim, vocês estão vendo essas coisas? Vocês estão vendo isso? Você não está vendo? Que templo! Senhor, eu sei que o senhor tem dificuldade com estética, porque o senhor não é um homem muito bem produzido, assim, tal, porque Isaías já disse que ele não era muito bonito. Mas olha o templo, olha a pérola, olha os adornos, olha o nosso templo. Segunda coisa que Deus quer que nós vejamos, irmãos, veja o que é importante. Veja o que é importante. Observe o que é importante. Não importa os adornos. Estão vendo a pérola? Estão vendo. Está vendo o adorno? Estou. Está vendo essas dádivas desse templo? Estou. Nada disso vai ficar de pé, porque eu os destruirei. Está vendo todas essas conquistas materiais que você tem? Estou. Nenhuma vai subsistir, porque todas vão ruir. Mas por que, Senhor? Porque o que fica é o que vale a pena. E o que vale a pena sou eu e a minha palavra. Céus passarão, terra passará, a minha palavra permanecerá para todo sempre. Você vai concentrar esforço em quê?
Mas os discípulos, eles não escutaram o que o Senhor falou. Ele usou uma viúva pobre e pregou. E é interessante que a voz mais audível do templo foi da pessoa mais insignificante e em silêncio, porque a mulher não falou nada. E eu acredito que as nossas vidas deveriam ser assim, não precisa de palavras. E o Senhor traduz aquilo que aquela mulher fez em palavras, e os discípulos, como péssimos ouvintes, eles já estavam falando outra coisa em cima, dizendo: olha só que prédio. Ótimo, então olhem bem para o prédio. Excelente, observe todas as suas conquistas. Eu vou derrubar tudo e não vai ficar uma pedra em cima de nenhuma outra pedra. Porque não me interessam os nomes que estão ligados às construções. Não me interessa que tem suor de Davi nesse lugar. Não me interessa se esse prédio um dia teve um tal de um Clédson que veio para cá e ficou trabalhando. Não importa. Eu não tenho compromisso com nomes atrelados a conquistas. Se foi da Salomão que construiu, não me importo. Se foi Davi, não me importo. Se foi seu vovô, não me importo. Se essa igreja tem o suor do papai, eu vou derrubá-la. Desculpe, igreja não, prédio. Se as suas conquistas têm o suor do bisavô, não importa, vai ruir, pedra sobre pedra. Não há conquistas materiais que fiquem de pé diante de mim, porque a única coisa que importa sou eu. A única coisa que importa sou eu. Até quando você não vai ver isso? Por isso que não há entregas totais, e por isso que não há esperança, e por isso que não há perseverança, só há doenças. Porque não há entregas totais, e quando não há entregas totais, eu só consigo ver conquistas materiais. O Senhor dá um choque de impacto, né? Ele diz: eu vou derrubar tudo. Não é que vai cair, gente. Eu vou destruir. Não é cair. Cair, ele poderia estar prevendo um terremoto. Ele está dizendo que eu vou destruir. Eu vou derrubar. Além das minhas coisas, além das minhas entregas totais, meus irmãos, eu preciso analisar o que na minha vida tem que cair. Eu tenho que analisar quais são os meus templinhos idólatras que são construídos dentro da minha alma. Amada igreja, desperte para isso em nome de Jesus. Destrua as paredes que você construiu no seu coração, e essas paredes são de idolatria, meus irmãos. Deixe isso cair. É o seu ego, é o seu orgulho, é a sua doença, é o seu passado. Permita isso ruir, porque isso se tornou já uma idolatria. É o seu filho, é o seu pai, é o seu irmão. Permita isso cair. E o Senhor está dizendo: eu vou derrubar. A minha preocupação é como é que você vai ficar quando eu derrubar, porque eu não tenho compromisso com as suas edificações. Eu tenho compromisso com a minha palavra. Esse templo cumpriu o propósito dele. E hoje o que ficou, reconstrói, constrói, reconstrói. O que ficou foi um pedaço de um muro, que hoje as pessoas ainda se lamentam lá em Israel. E aonde era esse templo, hoje é uma mesquita islâmica, com a sua cúpula de ouro, evidenciando uma vitória absoluta sobre o cristianismo. Sobre o cristianismo, não. Sobre um prédio que de fato tinha que cair. E depois que o prédio cai, podem fazer o que quiser com ele, porque não me pertence mais. A palavra é: por que o Senhor permitiu que um templo islâmico fosse construído no local do templo dele? O que ele vai responder é: aonde é o meu templo? Você acha que aquele pedaço de terra é meu? Amigo, a terra é minha. Eu não dei escritura de terreno para ser humano algum. A terra toda é minha. Ela está cheia da minha glória. Eu não tenho um pedacinho de terra em Jerusalém. A terra é minha.
E por que o Senhor permitiu? Eu permiti para que você aprenda que as paredinhas da idolatria têm que cair. Percebe? Observe as coisas que são importantes. Terceira visão que o Senhor nos chama para olharmos na direção correta. Esteja atento sobre as finalidades ou a finalidade que você tem na sua vida. Aí o Senhor, respondendo à pergunta dos discípulos, quando eles perguntam quando isso acontecerá, que sinal, o que a gente vai ver para entender que isso está se cumprindo, o Senhor vai dizer: eu só espero que vocês não sejam enganados. E quando o Senhor fala no versículo 8, vejam para que vocês não sejam enganados, significa que há uma possibilidade enorme de vocês serem enganados, porque muitos virão em meu nome, e muitos seguirão pensando que sou eu. Repita, irmãos: discernimento é uma obrigação minha. Discernimento é uma obrigação sua. Discernimento é uma obrigação minha. Se vier um anjo do céu pregando um outro evangelho que não seja este, é para você dizer: amaldiçoado seja você. Porque nenhum anjo do céu ele tem mais autoridade ou legitimidade do que o meu evangelho. E é você que vai definir se aquele anjo, mesmo vindo do céu, ele é um instrumento de Deus ou não. Isso é obrigação sua. E não vai ligar para o pastor, porque o telefone dele não vai atender. Porque você é o responsável de ter discernimento espiritual. Se é de Deus ou não é de Deus, você que tem que saber. Os indicadores Deus já lhe deu, os sinais Deus já lhe deu, as placas Deus já lhe deu. A questão é que você não enxerga. E aí ele está dizendo: eu espero que vocês não sejam enganados. Quer ver algumas plaquinhas que vai acontecer? Algumas placas, alguns sinais que vão ocorrer. Os sinais são esses: haverá muita guerra. Versículo 9 em diante, vocês vão ouvir falar de muitas guerras, vocês vão ouvir falar de revoluções. Parece que a gente está assistindo o jornal hoje, ou o jornal de hoje. Vocês não se assustem com isso, não. Eu não quero que vocês fitem os olhos nisso. Eu não quero que vocês olhem para isso. Isso não é o local onde você vai parar para ver. Eu não quero que vocês estudem as guerras. Eu não quero que vocês analisem guerras. Eu não quero que vocês analisem qual é a raiz palestina. Por mais que isso seja uma informação interessante, mas não é isso que eu quero que vocês façam. Eu não quero que vocês peguem a descendência de Esaú. Eu não quero que vocês peguem a descendência de Agar e tragam agora uma justificativa para tantas guerras nas Palestinas, ou na Palestina, ou no Oriente. Isso não é o objetivo que eu quero. Não quero que você veja isso. Isso aí vai ser informações históricas, mas não é isso que eu quero que você veja. Se assusta com isso, não. É necessário que em primeiro aconteça essas coisas, mas ainda o fim não será logo. Quando isso acontecerá? Não vai ser tão cedo como você imagina, eu espero. Então lhe disse: vai se levantar ainda, gente, nação contra nação, reino contra reino. Grandes terremotos ocorrerão, epidemias, fome em vários lugares. Hoje o nanismo tem matado milhões de crianças. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Entendeu o que vai acontecer? Aí vocês vão olhar essas placas sinalizadoras: o Senhor está perto. E nós podemos hoje, na força das Escrituras, como igreja, dizer: o Senhor está perto. Meus irmãos, nós nunca tivemos problema com água como temos hoje. Nós nunca tivemos uma terra em colapso como ela é hoje. A terra não suporta mais o ser humano. Não há mais como a terra suportar o ser humano. Falei aqui uma vez, repito: se todas as casas de toda a população mundial fosse no padrão Lago Sul, precisaríamos de mais ou menos 5 planetas para sustentar a população da Terra.
só para dar e providenciar os recursos naturais, para encher as suas piscinas, para os seus consumos de água, energia e matéria-prima. Agora, para que tenha e existam casas nos padrões californianos, é necessário ter África com crianças morrendo de fome. Isso não foi Deus quem fez, foi o ser humano. Eu vou lhe dar um exemplo. Espírito Santo, nosso estado, teve agora um colapso em relação à greve da polícia. Você viu que níveis chega o ser humano? Você viu o nível do ser humano, como ele fica animal? E o mais assustador, que até pessoas de bem entraram na rota do vandalismo. Vocês perceberam como está o ser humano hoje? A competitividade, você morrer para mim é melhor. Nós estamos em guerras e rumores de guerras, nós estamos não somente tendo terremotos geográficos, mas terremotos da nossa própria existência. Nós nem sabemos mais quem nós somos. Pais que têm crianças nascendo agora, crianças pequenas, os pais estão aflitos, porque não sabem que mundo essa criança vai enfrentar. Só sabe de uma coisa, vai ser pior do que o de hoje. Porque nós estamos numa decadência, nós estamos numa esfera de deteriorização em todos os níveis. E o Senhor falou, essas placas serão sinalizadoras em relação ao fim. Você está vendo o que está acontecendo? Você está vendo que o fim está próximo? E aonde está concentrado os teus valores, cara? Você está vendo que o fim está próximo? E você está vendo pelo que você passou o dia chorando hoje? Que coisa mais sem sentido! Você está percebendo que as coisas estão se fechando, que o mundo está chegando na sua reta final, e você ainda não vê isso. O que eu preciso fazer mais para que você veja? Que sinal o Senhor nos dá mais do que esses? Então, há um momento onde você precisa saber e entender que diante disso tudo você tem uma finalidade. E essa finalidade é que você dê testemunho de mim. Essas coisas, versículo 13, acontecerá para que deis testemunho. Dos impactos geográficos? Não, dos impactos em você, porque vão pegar você e vão te matar. Haverá uma perseguição pessoal. Acredite, há uma perseguição pessoal. Aqui o Senhor diz, mas antes dessas coisas é necessário que façam isso com vocês. Eu entendo que Ele está falando para os discípulos, e aconteceu isso com os discípulos, tudo bem, mas nós não somos melhores do que eles. Há um brado profético no Apocalipse, que diz que a igreja será tentada a receber uma marca, e esta marca vai dizer que nós abrimos mão de doarmos o nosso tudo, porque nós não queríamos perder tudo o que conquistamos, porque somente com esta marca é que você vai ter condições de comprar e vender. E isso está relacionado a pessoas que, quando não aceitam essa marca, que é chamada de marca da besta, essas pessoas não terão mais o sustento. E o que foi que essa viúva pobre deu no templo? Todo o seu sustento. Qual daquele grupo no templo estava pronto para passar pelos últimos tempos? Aquela que deu todo o seu sustento. Porque se vier uma marca dizendo você não terá mais sustento, ela diz, não importa, eu já dei. Essa marca é só para aqueles que deram tudo e vão perder tudo. Para mim, eu não preciso dessa marca, porque o meu tudo já foi entregue. Você percebe que o diálogo de Jesus com esse povo, ele não é fora de lógica. Vai haver uma perseguição pessoal contra você. Acredite, não tem atalhos para crentes que querem evitar martírio. Não há, irmãos. Se o Senhor nos levar sem o martírio, foi pela sua misericórdia.
Mas há pessoas passando pelo martírio na Palestina, há pessoas passando pelo martírio na Coreia do Norte, há pessoas passando martírios nos Estados Islâmicos, irmãos nossos de fé, homens e mulheres dos quais o mundo ainda não é digno de tê-los. Se isso não acontece ainda no DF, é pela misericórdia e bondade do Senhor. Eu louvo a Deus por não ter nascido numa casa muçulmana, eu louvo a Deus por não ter nascido numa casa hinduísta, eu louvo a Deus por não ter nascido numa casa ateísta, eu louvo a Deus por ter nascido na casa onde eu nasci, mas principalmente no lugar onde eu nasci, por ter liberdade de culto. Mas isso não me faz estar no nível à parte, onde perseguição não é comigo. Está falando sobre o quê? Perseguição. Então pode passar a página, isso não está falando comigo. Você tem certeza que vai querer passar essa página? Não estou dizendo que eu sou melhor do que muçulmano, nem melhor do que hindu, e nem melhor do que nenhum ateu. Eu só estou dizendo que eu louvo ao Senhor por ter nascido onde eu nasci, na casa onde eu nasci, e ter sido doutrinado onde eu fui doutrinado. Eu louvo ao Senhor pelo que Ele me permitiu ser. Agora, esse texto é para mim, porque eu não posso olhar para mim e me ver uma pessoa imune a perseguições. Enquanto eu estou querendo construir os meus patrimônios e dando sempre desculpas a Deus, porque eu comprei mais um terreno, ou eu comprei uma junta de boi, ou é porque eu passei em algum lugar, porque o meu emprego é novo, ou porque eu vou me casar. Eu não acredito que nós não vejamos essas desculpas, que Deus não as tem e as considera. O Senhor quer que eu veja uma mulher entregando tudo, e me faz analisar as minhas entregas totais. O Senhor me faz enxergar o que é importante, porque as minhas construções vão ser derrubadas. Tenho falado para os meus filhos e tentado ensiná-los que eu não pretendo deixar uma casa para eles. Aí eles vão dizer assim: por que eu nasci nessa casa? O pai não deixou uma casa. Nunca me preocupei em deixar casa para filho. Se ficar, eu ainda vou fazer o testamento. Assim, vai dar tanto e tanto, vai vender, e 20% para os dois, 80% para o reino. Testamento, não vai vender para ficar brigando os dois, não. Nunca pensei em deixar patrimônio para filho. Mas uma coisa o meu coração sempre ardeu: deixar a palavra do Senhor no coração deles. Se tem uma coisinha que eu não abro mão, é tentado deixar um exemplo, para que os meus filhos não sejam enganados quando vier um falso Cristo e eles o seguirem. Seus filhos são? Eu oro para que os meus filhos, se eles pegarem os meus netos, se pegarem a época da marca da besta, que eles digam não, que eles morram, que eles cheguem aos níveis de morrer, porque sabe que possui um patrimônio superior e durável. Igreja moderna, ela não está, e está longe de estar, preparada para uma perseguição. Se estourasse uma perseguição aqui nesse país, eu acho que a maioria das igrejas evangélicas ficaria em torno de 10% a 15% da sua membresia. Porque todos se submeteriam a uma perseguição, para não ver o netinho morrendo, o filhinho morrendo, mamãe morrendo, marido morrendo. As pessoas iriam entregar a alma para o capeta, para não ver o sofrimento batendo na sua porta. Porque é uma geração que não está ouvindo que tem que sofrer. Vai ter uma perseguição pessoal. Vão pegar vocês. E outra coisa, vai ser a família de vocês que vai fazer isso. É pior ainda. Quando o Senhor diz que vocês serão entregues pelos próprios pais, verso 16, irmãos, parentes, amigos, matarão alguns de vocês. Que coisa séria, irmãos. Que coisa séria. A viúva nos ensinou muita coisa. Que dar tudo é estar pronto para tudo.
E quando nós damos sobras, nós somos apenas uma encenação religiosa. Dá o que sobra, isso é apenas uma encenação religiosa. Dá tudo, são pessoas que estão prontas para tudo. Quem sabe hoje não seria um dia interessante para você dar os teus sonhos para o Senhor? Dê os teus sonhos, dê os teus projetos, dê a tua esperança para Ele, dê as tuas expectativas para Ele. O mundo está se fechando, entregue-se totalmente. Por fim, a última visão que Deus quer que nós tenhamos. Observe o cuidado que eu tenho com vocês. Observe a garantia que vocês, meus discípulos, possuem. E onde eu tiro isso? Eu tiro isso do versículo mais complicado para eu pregar, como careca. Verso 18. Não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Então, isso para mim é muito complicado pregar esse texto. Porque aqui está uma promessa, que não vai se perder um só fio de cabelo da vossa cabeça. E vocês estão olhando para mim. E disse, agora, como é que isso aqui se comprova, né? E eu nem passei perseguição até a morte e já perdi tudo, imagina. Que promessa é essa, Senhor, que Tu disse que ia cuidar da gente? E que texto mais complicado é esse? Quando o Senhor diz que alguns morrerão, serão assassinados. E o Senhor promete que nenhum fio de cabelo será perdido. O senhor entendeu o que o Senhor falou? Que palavra maluca é essa que o Senhor acabou de dizer? Se o Senhor está dizendo que uns serão assassinados, e o Senhor está prometendo, mas não se preocupa não, nenhum fio de cabelo será perdido. Isso no raciocínio humano, moderno, isso não faz sentido. Ele disse exatamente, por isso que você está aqui hoje à noite, para você enxergar direito. Porque o problema é que você ainda não está enxergando direito, você só está enxergando a morte. E eu não quero que você enxergue mais a morte, eu quero que você enxergue a sua alma. E no final do versículo 19, é sobre ela que eu estou falando, não é sobre o seu corpo. Perseverança é na sua alma, não é no seu corpo. Porque o seu corpo já é meu, vai morrer. A sua alma também é minha. Ela vai vir para mim. E o seu corpo que mataram, eu vou ressuscitar. Você só está enxergando morte, cara. Parece que em mim você só enxerga derrota. Parece que em mim você só enxerga perda. Eu sou o teu pior negócio. Eu sou o teu lado mais cansativo. Parece que eu não faço mais nem significado para você. Você tem medo de morte. Quando em 1 Coríntios diz que ela já foi tragada. O brado da derrota da morte já foi entoado. Porque ela foi tragada na morte do Calvário. Cadê, morte, o teu aguilhão? Cadê a tua arrogância? Você foi tragada no Calvário pela morte do nosso Jesus. Principalmente porque o túmulo está vazio hoje. Ele ressuscitou, então a gente não tem mais medo de morte. Ele ressuscitou, não importa mais assuntos secundários da vida, da existência, do planeta, dos astros, de anjos. Isso não importa mais. O que importa mesmo, e Ele quer que eu veja, é o túmulo vazio. E pelo túmulo vazio, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele em glória. Aí entra o texto dizendo, e nenhum fio de cabelo seu será perdido. Porque por mais que arranquem a sua cabeça fora, meu amigo, quando eu fizer assim, você sobe para mim do jeito que você era, com o corpo glorificado, exaltando o meu nome, porque você deu testemunho. Dar testemunho quando tudo vai bem é fácil. Dar testemunho nas suas conquistas, nas juntas de boi ou no terreno novo é fácil. Agora dê testemunho de mim quando lhe perseguirem. Porque somente os perseguidos possuem convicções em que crer. Somente as pessoas cujas cabeças estão nas guilhotinas e não recuam, são as pessoas que sabem quem crê. Quero lhe fazer um convite, saia de um cristianismo de conforto, venha para um cristianismo de convicções. Saia do cristianismo que você só pensa em você, venha num cristianismo, vença, sejamos curados, onde a gente pensa no cristianismo do outro. Por que a gente precisa dar testemunha? Porque tem pessoas que não sabem isso que a gente sabe.
Por que a gente precisa dar testemunho? Porque tem pessoas que precisam abrir os seus olhos como o Senhor abriu os nossos. E o mais importante, deixar patrimônio para alguém, é deixar esse testemunho registrado na vida das pessoas. As suas pérolas vão ser destruídas uma a uma. Pare para pensar nisso. Seus patrimônios serão destruídos e dilacerados um por um. Eu vou fazer isso. Tudo isso que você passou a vidinha lutando, eu vou acabar um tijolo por tijolo. Só porque eu te amo. Para que você entenda que não há coisa melhor do que eu. Tudo vai passar, só eu vou ficar. Atente porque é importante. E saiba que eu não lhe dou garantia de vida boa. Eu lhe dou garantia de vida eterna. Eu prefiro pregar isso, irmãos. Eu não tenho coragem de pregar sobre vida boa para crente. Eu só tenho coragem de pregar sobre vida eterna. Se Deus nos der vida boa, para a glória do nome dEle. Se Deus não nos der vida boa, boa no conceito humano, para a glória do nome dEle. Eu convido hoje à noite a ter um olhar cheio de esperança. Cheio de esperança, como uma criança que sabe que confia no seu pai. Um olhar cheio de esperança. Vamos orar? Meu Senhor, nós estamos numa época onde os nossos olhos estão tão desviados. Nós estamos numa época onde os nossos olhos saíram de perto do Senhor. A gente parece que perdeu o Senhor de vista. É verdade, Deus, que esse texto parece muito com a gente. No sentido de quando o Senhor prega, a gente não entendeu nada. Nós voltamos os olhos para as nossas pérolas e para as nossas conquistas. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, porque a gente precisa converter os nossos olhares para o Senhor. A igreja tem perdido o foco, e é uma igreja que não está pronta para passar pelos últimos tempos. Deus, tenha misericórdia dos nossos filhos, pois os nossos filhos não estão possuindo ainda pais que tenham referência naquilo do que é eterno. Parece que os nossos filhos só sabem aprender, ó Deus, a estudar e estudar para concurso. Os nossos filhos não sabem mais estudar a Tua palavra. Os nossos filhos hoje, ó Deus, sabem ganhar um tablet ou um celular novo, enquanto as suas Bíblias estão com as páginas caindo. Mas ninguém vê isso. Os nossos filhos, ó Deus, eles estão preenchidos com tantas bobagens, levados a tantos parques, mas eles não sabem onde fica o quarto secreto, porque a geração moderna também não sabe onde fica. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós estamos muito confusos, e quem sabe muitos aqui estão seguindo falsos cristos, seguindo falsos eis aqui ou eis ali, simplesmente porque não querem ver. Nós somos uma geração cheia de prazeres, uma geração cheia de direitos. O Senhor tem permitido aqui no Brasil, apesar de crises, nós termos os nossos terrenos, comprarmos nossas juntas de boi e casarmos. Mas é verdade, Senhor, que tantas dessas coisas a gente tem negado o Teu convite e passamos a vida toda pedindo desculpas. Obrigado, porque hoje à noite o Senhor esfrega na nossa cara que o Senhor não aceita essas desculpas. Faça com que hoje à noite novas posições e novas posturas sejam dadas e tomadas, para aqueles que entendem que o Senhor é a melhor parte, para aqueles que entendem que o Senhor é o melhor pedaço, para aqueles que entendem que o Senhor é tudo. Que hoje à noite hajam decisões aqui nesse lugar de entregar absolutamente tudo ao Senhor. E esse é o momento onde nós mais sentimos dor, porque comprova a nossa morte, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã.
Então, Senhor, eu te peço que hoje a gente não saiba o que vai acontecer amanhã. Que a gente hoje não saiba se a gente vai comer amanhã, se nós seremos amparados pela saúde amanhã. Que hoje à noite seja um culto de entrega absolutamente tudo ao Senhor. Absolutamente tudo. Que a gente entregue o nosso sustento. Que a gente entregue tudo que temos. E voltemos para um colo daquele que nos ama tanto. E que vai suprir tudo que a gente vai precisar. Converta, Senhor, esta igreja a Cristo. Converta-nos ao Calvário. Que a nossa visão mude. Que seja posta no autor e consumador da nossa fé, Senhor. Que trocou conforto por convicções. Aplausos pelo sacrifício. Para honrar o nome do Senhor. Obrigado por esse tempo que nós passamos juntos aqui. O resultado dessa mensagem, o Senhor já sabe. Em qual terra caiu. Se foi terra boa, ou se foi terra muito preocupadinha, ou se foi em terra que só quer ficar rico, ou se foi uma terra que nem escutou direito, apenas um caminho. Mas a minha oração, Senhor, eu sei que é da Tua vontade, que tenha caído em terra muito boa, e que nós vejamos os frutos desta palavra que o Senhor nos trouxe para a Tua glória. Nos leve em segurança, Deus, para as nossas casas, e que as decisões que sejam tomadas aqui hoje sejam tomadas de joelhos na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Vamos encerrar esse culto cantando uma canção. Convido você a ficar em pé e a gente